Olá, a crise da pandemia do coronavírus afeta todas as vertentes da sociedade, não apenas a área de saúde. Recentemente, o tradicional exame da Ordem dos Advogados do Brasil foi suspenso para evitar aglomeração e, consequentemente, a transmissão ainda maior do Covid-19. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Marco Antônio Araújo Júnior, especialista em gestão da emoção e professor de Direito do Consumidor, além de advogado, claro. Marcos, vamos começar exatamente por aí. A suspensão desse exame tradicionalíssimo da Ordem dos Advogados, quer dizer, ele foi suspenso, claro, para evitar aglomerações, para que não houvesse uma maior propagação da Covid-19. Em que ponto isso afeta os advogados que estavam esperando por este exame? Maurício, primeiro quero agradecer ao convite seu, da TV Senado, sempre uma honra falar com vocês, em especial sobre um assunto tão relevante para todos os bacharéis. Você sabe que há uma estimativa de que nós temos alguma coisa em torno de 2,5 milhões de bacharéis no Brasil. São candidatos, são estudantes que se formaram no curso de Direito, que concluíram os 5 anos de formação, mas que não conseguiram ser aprovados no exame de ordem. Ou por alguns que não quiseram, outros tantos que prestaram e não conseguiram. E o exame de ordem é uma prova de seleção de ingresso na carreira, né, para a carreira de advogado, para a profissão de advogado. Então, para poder exercer a advocacia, é necessário ser aprovado no exame de ordem e cumprir outros requisitos para inscrição nos quadros da OAB, previsto em lei. Então, nós estamos aí diante de uma exigência legal que, de alguma forma, impede esses bacharéis de exercerem a advocacia. Esse é o grande impacto, Maurício. O grande impacto são pessoas que deveriam já estar trabalhando, que precisam trabalhar como advogado, que precisam das inscrições nos quadros da OAB, e não conseguem por conta de não realizarem a prova, né? Nós tivemos a suspensão recentemente da primeira fase do 32º exame de ordem, 32. E essa suspensão, por enquanto sine die, a gente não sabe ainda para que dia vai, ela vai impactar certamente uma quantidade muito grande de candidatos. Agora, o exame da ordem, quer dizer, já existe há mais de 30 anos, é uma coisa consolidada, mas ainda hoje provoca certa polêmica, debates muito acalorados sobre a validade deste exame, né? Porque, de certa forma, a pessoa estudou, conseguiu o diploma e não pode exercer a profissão por exigência da lei. Até que ponto isso é justo com o formando? Essa pergunta é muito interessante, ela sempre vem à baila, sempre é um assunto em discussão. O curso de formação na graduação é de ciências jurídicas, tá? E o título de quem se forma não é advogado, é bacharel em direito. E o bacharel em direito não pode exercer atividades de advocacia, como também não pode, se quisesse, o bacharel em direito, exercer atividades da magistratura, ou exercer atividades do Ministério Público, ou exercer atividades de um delegado de polícia, de um agente policial. Então, na verdade, o exame de ordem é um exame de ingresso, é uma proficiência para o exercício da profissão de advogado e é um exame de requisitos mínimos, ou seja, ele vai aferir se aquele candidato tem os requisitos mínimos para ingressar nos quadros da OAB e atuar como advogado. É relevante, Maurício, que a gente registre que a profissão de advogado ela tem impacto na vida das pessoas, né? Um advogado mal preparado, um advogado que eventualmente não sabe atuar, não sabe manejar corretamente as medidas judiciais, não sabe interpor um recurso de forma correta, não tem preparação técnica, ele pode levar um cidadão à falência, ele pode levar um cidadão à bancarrota, ele pode levar um cidadão à prisão, ele pode dispor dos bens mais relevantes para um cidadão, né? Saúde, segurança, vida, liberdade. Então, tudo isso é muito importante. O advogado tem que saber manejar os instrumentos para poder atuar em favor do seu constituído. Nessa linha, nós temos uma lei, a Lei 8.906 de 94, que exige o exame de ordem, no seu artigo 8º, inciso 4, exige o exame de ordem como um dos requisitos para inscrição nos quadros da OAB como advogado, né? Da mesma forma que precisa, então, o bacharel prestar um concurso para a magistratura para poder ser juiz, ou um concurso do Ministério Público para poder ser promotor. É evidente que muita gente, quando ingressa no curso de Direito,
tem a sensação de que faz um curso de advocacia, e não é verdade. O curso de Direito é um curso de formação, é um curso que vai te dar uma formação básica para você ser um bacharel de Direito e, eventualmente, você nem quer ser advogado. Quanta gente não fez o curso de Direito e já exercia outra atividade profissional, era médico e continuou exercendo a medicina, era dentista e continuou exercendo a odontologia, ou era jornalista e continuou exercendo o jornalismo, né? E tem o direito como segunda carreira ou como segunda formação, não para ser advogado necessariamente. Então, essa é uma questão que tem que ser desassociada logo de início. Quem faz o curso de Direito não necessariamente quer ser advogado. E se quiser ser advogado, tem que passar por uma prova de seleção prevista em lei e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional. Ou seja, essa lei não é inconstitucional, essa lei não fere o direito daquele cidadão que fez o curso de Direito, que cursou ciências jurídicas e que, ao final, quer se inscrever nos quadros da OAB. E aí, o outro lado disso é avaliar que se a gente tivesse hoje 2,5 milhões de inscrições nos quadros da OAB, de uma hora para outra, nós teríamos um caos social. Porque esses advogados já teriam dificuldade de trabalhar, já existe hoje essa dificuldade. Nós temos mais de 1 milhão de inscritos nos quadros da OAB no Brasil, né? Então já tem hoje. Você imagina, com mais 2,5 milhões, a gente iria para 3,5 milhões de inscritos nos quadros da OAB. Esses advogados hoje que não têm mercado, ficariam com o mercado ainda mais restrito e nós teríamos um caos social. Então, é uma prova que, de fato, me parece ser polêmica, mas que encontra respaldo, tanto na legislação quanto na jurisprudência. Ela seria assim, façamos uma analogia, como o curso de residência médica, né? O médico, para ser médico de fato, ele precisa da residência, da especialização. Esse exame da ordem estaria mais ou menos neste mesmo caminho, quer dizer, buscando uma qualificação maior destes profissionais? É uma analogia muito boa, Maurício. Observe, quando o estudante de medicina termina o curso, ele pode clinicar em algumas áreas, de algumas maneiras, com alguns limites, né? Mas ele não pode atuar em especialidades. Para isso, ele precisa ou fazer a especialidade, cursar a especialidade, uma pós-graduação, com um tempo longo, fazer uma prova, ou, eventualmente, prestar o exame de residência. Então, a residência, ela é dividida em várias faixas, né? Várias etapas, o R1, o R2, o R3, e quanto mais ela vai passando, então, do R2 para o R3, por exemplo, tem que ter um tempo de estudo ainda maior. É muito parecido. O que se ouve é que o próprio Conselho Federal de Medicina avalia uma prova já para entrada no mercado, então não mais para residência só, mas para entrada. Aquele candidato que cursou medicina e terminou não poderia nem atuar na área de entrada, né? Como cirurgião, aliás, como clínico geral. Nem poderia atuar como clínico porque se estuda a possibilidade de um exame dessa natureza. E eu acho que tão importante quanto o direito é a medicina, se não ainda mais, né? Porque um médico não tem a possibilidade de interpor um recurso para uma decisão errada, né? Se ele errou no primeiro grau, ele não consegue corrigir no segundo grau. Muitas vezes o erro é fatal. Então eu acho que, ao contrário, se extinguir o exame de ordem, seria interessante discutir a exigência de exame de ingresso em outras carreiras profissionais, como medicina, como odontologia, né? E outras carreiras de ingresso também. Agora, no caso dos advogados, né, houve essa suspensão em decorrência da pandemia, não se sabe que data ele voltará a exercer, é um prejuízo para o candidato. Agora, para a sociedade, é um prejuízo também. Mas em que ponto isso contribui para minimizar essa situação que estamos vivendo na saúde pública? Olha, Maurício, nós completamos um ano de pandemia, né? Com restrições muito sérias no começo, depois um afrouxamento dessas restrições, e agora a gente enxerga no Brasil todo mais um rigor com relação às restrições, né? Muitos estados estão decretando lockdown. Na verdade, lockdown, muito poucos estados. A gente está com restrições de mercado, de comércio, restrições de algumas atividades, mas lockdown propriamente, muito poucas cidades ou poucos estados. Nós tivemos uma grande suspensão já no exame 31. Candidatos tinham prestado a primeira fase para o exame 31
e deveriam fazer em fevereiro de 2020 a segunda fase. E essa segunda fase só foi realizada em dezembro de 2020. Então, observe, esses candidatos já estavam aprovados, já estavam habilitados para a segunda fase e só foram conseguir fazer essa segunda fase em dezembro de 2020. A OAB se organizou com bastante cautela, fez a prova, estabeleceu critérios rigorosos de protocolo de segurança, rigorosos mesmo, eu acompanhei isso de perto e vi que os critérios foram cumpridos na grande, esmagadora maioria das vezes, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu em provas de vestibular ou Enem, alguma coisa assim, que a gente sempre viu algum tipo de aglomeração. Na prova da OAB a gente viu uma organização um pouco melhor, mas era um número restrito de candidatos, a gente tinha 25 mil candidatos, né? Essa primeira fase do Exame 32, ela veio em continuidade à realização da segunda fase do 31. Então, como foi tudo bem na segunda fase do 31, a OAB manteve o calendário e admitiu as inscrições para a primeira fase do 32. Só que, para surpresa da OAB, nós tivemos alguma coisa em torno de 180 mil candidatos em todo o país. É muita gente fazendo prova, né? E qualquer protocolo de segurança fica bastante complicado quando a gente tem 180 mil candidatos fazendo prova. Então, a OAB precisa dispor de muito mais salas para a realização dessa prova, de muito mais fiscais para a realização dessa prova, né? A fiscalização fica ainda mais criteriosa. Tudo isso são detalhes, são circunstâncias que surgem do número de inscritos. A OAB pensava até, antes de suspender a prova, pensava em fazer essa prova nos estados que fosse permitido. Então, nós tínhamos restrição naquela época da suspensão. Nós tínhamos restrição em alguns estados, por exemplo, Rio Grande do Sul estava absolutamente restrito, não poderia realizar a prova, mas não tínhamos restrição em outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, na época da suspensão da prova, estava liberado. Então, a OAB cogitou essa possibilidade de fazer a prova parcial. Tá? Não é nada de absurdo, isso já aconteceu no passado. Hoje nós temos um exame unificado, mas no passado ele não era unificado, cada estado fazia a sua prova. Então era, na verdade, uma alternativa da OAB de tentar minimizar o problema onde esse problema pudesse ser minimizado. O fato é que, muito próximo da suspensão da data da prova, nós tivemos aí quase que um fechamento do país inteiro. Quase que todos os estados estavam com um número altíssimo de ocupação em UTI, aumentando o número de pessoas contagiadas, aumentando o número de pessoas mortas, e, de fato, a OAB, a meu sentir, tomou a melhor decisão. Nós não podemos permitir que as pessoas corram riscos dessa natureza, dessa grandeza. Colocar várias pessoas na mesma sala para realizar uma prova é expor as pessoas a um risco muito grande, muito embora, Maurício, registro aqui, muitos desses candidatos precisem trabalhar. Estão sofrendo a angústia de não exercer a atividade profissional. Estão sofrendo a angústia de não conseguir pagar suas contas. É verdade, isso é verdade, essa dor a gente sente também. Mas essa dor ainda é mais fácil de corrigir do que a dor de alguém que é infectado numa prova e que vai parar no UTI, que é entubado e que não consegue recuperar a vida. É irrecuperável. Irrecuperável se o sujeito falecer. Agora, se ele ficar um tempo sem trabalhar, talvez ele consiga recuperar isso no futuro. Exatamente esse ponto que eu gostaria de conversar com o senhor. O senhor é especialista em gestão da emoção. Quer dizer, como é que está o emocional dessas pessoas, como é que ficam diante dessa incerteza, né? Mesmo diante de uma situação tão grave como essa questão da pandemia? Quer dizer, ele fica numa situação emocionalmente muito complicada. Como é isso? É verdade, Maurício. Há algum tempo já, eu tenho aí 20 anos de preparação para provas e concursos, né? E durante algum tempo eu sempre fiquei pensando, por que será que candidatos bons, preparados mesmo, que respondiam os simulados, iam muito bem, que respondiam as provas realizadas nos cursos preparatórios, iam super bem, e na prova, literalmente, travava, né? E travava mesmo, emocionalmente a pessoa travava. Às vezes tinha dores que não existiam quando estava fora da prova, aquela história de começar a suar frio, de começar a ter dor de barriga, de esquecer do próprio nome. Aquilo parece um mito, né? Mas na verdade é muito real. As pessoas têm mesmo bloqueios emocionais, e esses bloqueios são em razão da pressão que muitas vezes a própria pessoa põe sobre si. Outras vezes é o entorno, é a sociedade onde ela vive. Então é o emprego, é a família, é a escola, são os pais que
depositam aquela pressão, às vezes, na maioria das vezes, sem ter nenhuma finalidade ruim, né? Às vezes até na tentativa de estimular a pessoa, mas elas depositam uma pressão e a pessoa absorve aquilo e trava. Foi aí que eu fui estudar um pouco de neurociência e educação e percebi o quanto a emoção é uma trava para o processo de aprovação em provas, vestibulares, exame de ordem, concursos públicos de maneira geral. Né? Muitos candidatos preparados tecnicamente não são aprovados por conta das emoções. E fazer a gestão das emoções é fundamental para ser aprovado em um concurso público. Nem todo curso preparatório aplica técnicas dessa natureza, né? E aí a gente estabeleceu, lá no meu curso, a aplicação de técnicas específicas de gestão da emoção para que a pessoa pudesse, então, trabalhar as suas competências emocionais. Né? Não é não ter medo, é entender que o medo é normal, que o medo faz parte da vida, mas que o medo não pode ser paralisante. O medo não pode ser um obstáculo intransponível. Então, é saber lidar com o medo, é sentir o medo, entender o medo, fazer a gestão do medo e seguir em frente. Né? E nesse período de pandemia, nós temos trabalhado muito com os alunos a questão da gestão das emoções, porque isso, de forma bem objetiva, faz a diferença em quem estava se preparando e, de alguma forma, se desmotivou, de alguma forma desanimou, perdeu o gás, perdeu o pique de preparação e agora consegue recuperar. Quando consegue entender qual é o teu propósito de vida, o que quer efetivamente com aquela aprovação, por que quer ser advogado, por que quer ser juiz, por que quer ser promotor. Quando a pessoa começa a entender o propósito, essas dificuldades do dia a dia, elas conseguem ser superadas de uma maneira mais fácil. A gente sabe dos efeitos da neurociência, da neurolinguística, né, que é uma coisa que já na década de 30 consegue tirar os Estados Unidos daquela pressão da quebra da Bolsa de Nova York, essa coisa toda. Agora, todo o panorama agora é novo. Né? Tudo é novo diante dessa pandemia avassaladora mundial. E como dizer para uma pessoa manter a calma diante dessa situação, ela precisando trabalhar, ela não podendo trabalhar? Quer dizer, como é que fica também essa questão toda? Não é fácil, Maurício, até porque, como é uma situação nova, nenhum de nós tínhamos passado por ela, na nossa geração, nenhum de nós passou por ela, efetivamente. A gente, historicamente, ouviu falar de pandemias, mas a gente não viveu a gripe espanhola, né, de perto. Então, como é uma situação muito nova, até nós somos impactados emocionalmente por isso. Né? Até nós que já estamos, de alguma maneira, posicionados no nosso trabalho, na nossa atividade profissional, somos impactados. Imagina quem está começando a construir a sua carreira profissional. Não é simples, mas eu tenho dito para meus alunos que todo mundo tem direito de surtar. Né? E eu tenho brincado com os meus alunos dizendo o seguinte, quem não surtou ainda, na verdade, não descobriu que surtou, porque já deve ter surtado e não percebeu. Né? Todo mundo, todos nós, de alguma maneira, tivemos algum desarranjo, desequilíbrio, algum escorregão emocional durante essa pandemia, e se não tivermos, às vezes ainda estamos, né? Precisamos olhar para ele. O primeiro exame crítico é o exame da autoconsciência, perceber o seguinte, eu não estou legal, eu não estou bem, eu preciso entender o que está me deixando assim e como que eu vou, com técnicas, resolver isso. Muitas vezes as técnicas ajudam muito. Às vezes, uma técnica, uma dinâmica de redisciplina, uma dinâmica de reprogramação da sua jornada de estudo ajuda muito. Ela consegue te recolocar no trilho, na rota de estudos natural. Às vezes não basta. Às vezes é uma questão que você precisa de um auxílio médico mesmo. Às vezes psicológico, outras vezes médico. Então, natural que aqui a gente tem etapas. Uma etapa de preparação que está no seu controle, que você consegue fazer, é aquilo que você consegue reprogramar, reorganizar. Uma etapa que você vai precisar de um auxílio de um psicólogo, uma etapa que eventualmente você vai precisar de um auxílio médico mesmo, e está tudo bem. O importante é você saber o seguinte, eu tenho direito de passar por isso, e quando eu identifico, eu consigo atuar nisso, eu consigo criar um plano de ação. O ruim é quando eu acho que não está acontecendo nada, e na verdade eu estou saindo do meu objetivo, eu estou saindo do meu trilho, ou estou saindo da minha rota de estudos. Esse é o ponto de atenção. Então, precisamos saber, precisamos ter consciência de que todo mundo está sujeito a isso. E na pandemia é todo mundo mesmo, né? Nem as pessoas mais equilibradas, que você já conhece há algum tempo, passam imune a essa pandemia. Quando a pessoa consegue perceber que não é um problema só dela, que é um problema que aflige quem está no seu entorno, ela consegue saber o seguinte, bom, então preciso resolver, não vou me vitimizar,
não vou me culpar, né? E vou criar, ao invés de criar desculpas, vou criar um plano de ação para atacar o que está me atacando. Estudando as emoções, né, esse campo tão complexo, é possível prever ter uma expectativa de vida melhor pós-pandemia? A gente sairia mais otimista disso? Como é que a sociedade brasileira, sobretudo, pode sair desta pandemia? Não dá para a gente não levar em consideração que a pandemia vai nos ensinar muitas coisas. Não dá para não levar em consideração isso, né? É uma experiência muito impactante, histórica, que a gente não sabe se as próximas gerações vão passar por ela ou não. Então, esse é o primeiro ponto importante. A gente vive um momento histórico das nossas vidas, da humanidade e das nossas vidas. O segundo ponto é como você consegue enxergar para essas coisas. Você enxerga de que maneira o que está acontecendo, né? Você tem duas maneiras de enxergar, é você quem escolhe. Ou você vê o copo meio vazio, e aí você vai ter milhares de motivos, Maurício, para olhar as coisas da forma mais destrutiva possível. E não vai precisar nem de ajuda, tá? Se você quiser ajuda, você pode ligar um canal de televisão que você vai ver lá notícias drásticas, números alarmantes, pessoas morrendo na fila dos hospitais. Isso sempre aconteceu, agora está potencializado. Então, se você precisar de ajuda, você vai ter ajuda. Mas você nem precisa de ajuda, sua cabeça é capaz de criar um cenário dantesco, um cenário tenebroso, e você, em torno desse cenário que você criou, vai viver os piores dias da sua vida. É olhar o copo meio vazio e só olhar essas questões como situações ruins. Olhar o copo meio cheio significa que você vai entender o seguinte: bom, se eu estou aqui, né, se eu não fui impactado pelo Covid, não sofri de alguma coisa muito séria, não morri, se eu estou bem aqui, estou aqui, caminhando, né, com vida, é possível recuperar o meu tempo perdido? É possível enxergar de uma forma positiva o que aconteceu? O que eu preciso aprender com essa experiência que eu estou vivendo agora, né? Eu não estou dizendo para não enxergar a experiência, estou dizendo para revalidar essa experiência na sua vida com uma leitura positiva. Ou seja, eu posso, a partir de experiências como essa, ser menos egoísta, ser mais empático, acreditar mais nas pessoas, entender que as pessoas precisam de mim, que eu preciso das pessoas, entender que sozinho a gente não consegue conquistar nada, que a gente tem uma dependência e interdependência com outras pessoas da nossa sociedade, entender que eu posso me aproximar daquelas pessoas que estão vibrando positivamente para o meu sucesso. Tudo isso são experiências que eu tiro a partir da mesma pandemia, né? Então é possível eu enxergar as duas coisas e tirar experiências diferentes dela. Vai depender de como eu estou preparado, de como eu quero viver aquela experiência e de que maneira aquilo vai impactar a minha vida. Quando eu conseguir entender essas duas coisas, eu certamente vou poder escolher por uma delas, e aí talvez nessa história, escolher pelo copo mais cheio possa fazer todo sentido para eu continuar a minha caminhada. Entender que não existe aquilo que a gente convencionou, que é a psicologia, sobretudo, depois de Freud, costumou chamar de o pensamento mágico. Não existe o pensamento mágico. É preciso partir para uma ação efetiva. Seria por aí. É isso, exatamente. Eu acho que a gente... E não adianta só vibrar positivamente em torno das coisas. É preciso fazer, é preciso agir, né? Então, aquelas histórias fáceis de que, olha, basta você vibrar que tudo vai acontecer. Ok, vibrar é positivo, vibrar é bom quando você pensa positivamente, mas é preciso fazer, é preciso agir e não achar um culpado para cada problema, para cada fracasso. Não precisa de culpados para as coisas, precisa de você entender o seguinte: errei, onde errei e como vou caminhar. É isso que eu tenho dito aos meus alunos. Se você errou, aprenda com o erro. Isso vale desde uma questão no simulado até a reprovação no concurso, né? Errou, aprenda com o erro. Por que você errou? Onde você errou? E aí, quando você aprende com o erro, a chance de você errar de novo no mesmo assunto é menor. Não é que não vai acontecer, talvez aconteça, mas a chance é menor. Tá ótimo. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi um imenso prazer conversar. É um tema sempre muito empolgante. A gente tem muito que falar sobre ele, mas infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Grande abraço a você, Maurício, a todos os telespectadores do Cidadania e da TV Senado, e a gente está à disposição sempre para conversar. Um grande abraço. Um grande abraço.
Se você quiser rever esta e outras entrevistas de Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou nosso canal no YouTube. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.